Muitíssimo boa noite, queridos amigos. Estamos de volta em mais um Polêmica Espírita. Este é o nosso 52º programa. E estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Ivana Raisk, ligada à Federação Espírita do Estado de Goiás. E também, obviamente, como sempre, acompanhados do nosso querido Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Ivana. Boa noite, Marlene, Shirley e Fernanda. Essa turma que está aqui já entrou, é a turma que está sempre aí, né, Arthur? Né? Então, é muito bom a gente ter a participação. Eu estava até pensando aqui, o dia que esse pessoal não vir, nós vamos sentir falta, Arthur. A participação dele é muito bom mesmo. E aí, Ivana, você está aí bem recebida, com certeza. Nós estamos com expectativa boa em relação ao seu tema, que é um tema, eu acho até delicado. Nosso momento, infelizmente, eu vejo muito dividido, e sem uma perspectiva de unir. Pior é isso, né? Então, vamos ver o que você traz para nós aí, né? Vamos ver. Realmente, foi um tema, inclusive, escolhido pela própria Ivana, né, em função até mesmo da larga experiência que ela tem já dentro do movimento espírita, já esteve na condição de presidência da Federação Espírita do Estado de Goiás, hoje ela já atua mais na área de gestão editorial daquela federativa, né, e nos brinda aí com toda a sua experiência e, quem sabe, né, nos trazendo aí novos caminhos, novas luzes, para que a gente possa alcançar efetivamente uma união completa, integral, sincera, dentro do nosso movimento espírita. Então, boa noite, Ivana. Seja bem-vinda. Nossa, gente, obrigada, que alegria estar com vocês aqui nessa noite. Boa noite a todos que estão conosco. Boa noite, Arthur. Boa noite, Paulo Neto. Puxa vida, muito bom, viu? Conversarmos aqui no Polêmica Espírita e falarmos um pouco sobre o que a gente vivencia, que é o trabalho junto ao movimento espírita, que é algo apaixonante, mas que, claro, né, traz os seus desafios e não são poucos. Muito obrigada pelo convite. É isso aí, Ivana, então, que vai iniciar pontuando aí uma série de reflexões que ela tem feito acerca do tema de hoje, e depois a gente vai engrenar aí, fazendo em que vocês, inclusive, podem fazer perguntas, devem, né? A nossa audiência deve fazer perguntas, considerações, que vão certamente receber aí a atenção e o carinho da Ivana para serem plenamente respondidas. Então, Ivana, com você a palavra. Muito obrigada. Então, Arthur, quando nós pensamos em movimento espírita, é muito importante, já logo de início, nós entendermos que movimento espírita não é o mesmo que doutrina espírita. Às vezes nós ouvimos muitas pessoas dizerem assim: eu já fui espírita, mas é muito difícil, né? Olha que delícia, a Denise Balô, nossa amiga, está aí com a gente também. Boa noite, Denise, que alegria. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu fui espírita, mas é muito complicado, porque o centro que eu frequentava era muita bagunça, era uma fofoca danada, era um querendo tirar o tapete do outro e tal, e aí eu deixei de ser espírita por isso. Bom, se você espera que vai encontrar perfeição no meio dos espíritas, então esquece, porque não vai. Porque os espíritas são pessoas comuns, como qualquer pessoa de outra religião, né? Com uma responsabilidade um pouco maior, porque tem um conhecimento das coisas. Mas isso não quer dizer que esse conhecimento vai se transformar em prática de um dia para o outro, porque nós somos seres em evolução, nós temos as nossas limitações. Então, o movimento espírita é esse trabalho feito pelos espíritas, no sentido do estudo, da divulgação e da prática da doutrina espírita. A doutrina é perfeita. Nós, espíritas, somos imperfeitos. Então, é preciso que a gente tenha isso de uma forma muito clara. Não esperemos perfeição, porque ela não vai existir. Mas por que, então, existir movimento espírita? Justamente para que a doutrina possa ser praticada, divulgada, né? Para que ela possa fazer sentido na nossa vida. Então, nós temos inúmeras ações que são desenvolvidas pelo movimento espírita, pelos centros espíritas,
pelas uniões espíritas regionais, os conselhos espíritas, né? Ou seja, todos aqueles que nós chamamos de órgãos de unificação, mas também pelos centros espíritas, pelas sociedades, pelos institutos, todas aquelas instituições que têm o espiritismo, né, como proposta, e ali eles desenvolvem atividades para que o espiritismo se torne a alavanca do progresso moral das pessoas. Porque é para isso que ele serve, né? A doutrina espírita ela veio para nos ajudar a compreendermos melhor o porquê da vida, os mecanismos da lei de Deus, e com esse conhecimento fazer com que nós tenhamos mais vontade, mais força, mais empenho de tomarmos as nossas más inclinações e de sermos pessoas melhores a cada dia. Esse é o objetivo, né, da doutrina espírita. Pois bem, esse movimento espírita ele surge a partir do momento em que o espiritismo é codificado e Allan Kardec começa a realizar o trabalho de divulgação do espiritismo. Então, logo após o lançamento de O Livro dos Espíritos, né, em 18 de abril de 1857, já no ano seguinte, ele cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que é a primeira instituição espírita oficial, né, do mundo. Mas os núcleos espíritas, eles começaram a surgir em várias localidades. Não somente na França, né? Em várias cidades pelo interior da França, além de Paris, mas também em outros países. Então, nós temos relatos de grupos em vários países da Europa. E Kardec, ele faz, inclusive, um trabalho muito importante em prol da união e da unificação do espiritismo, e ele narra esse trabalho na obra Viagem Espírita, de 1862, em que ele visita os grupos, né? Ele vai para conhecer o trabalho, ele vai para observar como o espiritismo está sendo praticado naquelas instituições, ele vai para levar fortaleza, ânimo para as pessoas para prosseguirem na tarefa. Então, o trabalho do movimento espírita, né, um dos aspectos é esse, é o auxílio mútuo. Então, Kardec ele buscava auxiliar os grupos que se correspondiam com ele, ele fazia as visitas. Percebam que ele tinha uma série de limitações na época. Não era tão fácil como nós, né, encontramos hoje, a facilidade de nos locomovermos com transporte, a facilidade com os meios de comunicação. Na época era tudo muito mais difícil. Mas ele não media esforços para fazer esse trabalho. Uma outra ação que Kardec desenvolveu também, logo que ele lança o Livro dos Espíritos, no ano seguinte, em 1º de janeiro, ele lança a primeira edição da Revista Espírita. Então, a Revista Espírita era um veículo de divulgação do espiritismo, mas também de integração com os espíritas. Era, então, um órgão também para unir, para unificar os espíritas. Então, a gente percebe que isso começa lá na França, com Kardec, vai se espalhando, e, é claro, né, chega ao Brasil. O espiritismo chega ao Brasil, aqui ele encontra um campo fértil para a sua expansão, e ele começa a se organizar e a crescer. Começam a surgir os centros espíritas, e surge, então, a necessidade de ter um órgão federativo, aquele que poderia ser a referência, né? E é importante, gente, nós deixarmos claro, não existe hierarquia no movimento espírita. Não existe um órgão que é mais importante que o outro. Então, às vezes, a gente imagina assim, a Federação Espírita Brasileira é a que manda no espiritismo do Brasil, né? Não existe isso. Da mesma forma, a Federação Espírita de Goiás não manda nas instituições espíritas de Goiás. Pelo contrário, o trabalho da federativa é de ser servidora. Ela serve ao movimento espírita. Ela está ali para ouvir a demanda do movimento espírita e tentar auxiliá-los para que eles cumpram a sua proposta de estudo, difusão e prática do espiritismo, das instituições espíritas. Então surge a Federação Espírita Brasileira, naquele momento, né? Ainda lá no século XIX. Quando surge a Federação Espírita Brasileira, e aí as instituições começam a se multiplicar, muitas e muitas e muitas, né? E aí surgem algumas federativas estaduais. Alguns estados do Brasil já se organizam também e criam a sua própria federativa.
Por quê? Porque entendeu-se que, no começo, quando surge a Federação Espírita Brasileira, ela fazia o papel diretamente com o Centro Espírita, porque eram poucos centros. Então, a FEB, ela coordenava os centros espíritas no Brasil. Só que o movimento espírita começa a crescer, os centros se multiplicam, então começam-se a criar as federativas nos estados. Nós temos várias federativas no Brasil que são centenárias. E até que, né, nós temos aí um ato que foi considerado assim, bem simbólico, que foi a assinatura do Pacto Áureo, em 1949, num encontro espírita importante, onde fechou-se o consenso de que seria importante trabalhar-se pela união dos espíritas, né? A união do movimento espírita, a unificação desse movimento e o incentivo para que cada estado criasse a sua instituição federativa. Aqueles que ainda não tivessem, que fossem criadas as federativas. E nesse sentido, né, surge a campanha, a Caravana da Fraternidade. A Caravana da Fraternidade foi um trabalho desenvolvido por alguns espíritas que se dedicaram, né, com extrema dedicação mesmo, com extremo zelo, a percorrerem o Brasil visitando. Então, semelhante ao que Kardec fez lá na época do surgimento do Espiritismo, os caravaneiros, eles vão visitar, especialmente as federativas do Norte e do Nordeste do Brasil, e então começam a surgir as federativas. E nesse contexto surge a Federação Espírita de Goiás, que surgiu em 1950 com o nome de União Espírita Goiana, e depois, né, se transformando em Federação Espírita de Goiás. Bom, gente, isso é história, né? Isso faz parte dos livros, a gente busca, tem o registro. Mas muitas vezes a pessoa pergunta assim, mas por que existe essa necessidade? Se não é hierarquia, por que tem uma federação brasileira? Por que tem as federações estaduais? Por que tem os conselhos regionais, municipais, né? E eles são interdependentes. É só uma questão de organização. Porque a Federação Espírita Brasileira, ela está ali para prestar auxílio para as federativas estaduais. Tanto é que ela realiza uma série de ações nesse sentido, de fortalecer as federativas, os seus trabalhadores, para que, por sua vez, as federativas estaduais possam trabalhar diretamente com os centros espíritas nos seus estados. Com o mesmo objetivo, fortalecer o trabalho, auxiliar nas demandas, servir, né? Não vamos esquecer essa palavra, servidor. Esse é o papel da federativa. Não existe, então, aquele que manda. Até porque tudo que é oferecido para a Casa Espírita, os documentos, por exemplo, nós temos disponíveis no site da Federação Espírita Brasileira para download, documentos de orientação a várias áreas. Então, por exemplo, nós temos o documento de orientação à área da comunicação social espírita. Ali nós temos algumas dicas de como estruturar o trabalho da área da comunicação social espírita, né? Quais são as atividades que essa área desenvolve, sugestões de como desenvolver essas atividades, formar trabalhadores. Então, o objetivo é, vamos formar trabalhadores para exercer essa atividade. Essa atividade que nós estamos agora realizando é uma atividade de comunicação social espírita, porque nós estamos, né, utilizando de um veículo que é a internet para levarmos essa mensagem do Espiritismo, mas percebam, nunca de forma impositiva. Não tem imposição. Nós aqui apresentamos a doutrina espírita e a pessoa acolhe ou não. Ela é livre. Então, não existe imposição em nada que é oferecido da federativa para a Casa Espírita. Às vezes a pessoa pensa assim, aqui em Goiás, nós tínhamos, durante muitos anos, uma ideia, né, de que a Federação de Goiás iria interferir na gestão da casa. Então, às vezes nós ouvimos assim, não, a pessoa lá do meu centro disse que não se associa à federação, porque senão a federação vai chegar lá e vai querer mandar no centro, tá? A gente ouvia até coisas mais absurdas, do tipo assim, se a gente se associar à federação, a federação toma os imóveis do centro espírita. Sabe assim, umas coisas loucas, que eu não sei de onde as pessoas tiram, né? E aí a gente começa a dizer, gente, não existe isso, né? E se existe em algum lugar, tá errado, não pode, tá errado. São as fake news. E se tem alguém fazendo isso, se tem federativa fazendo isso, tá errado, gente. Realmente não pode aceitar. Porque a federativa ela não tem que dizer para o centro espírita o que ele tem que fazer. Agora, quando consultada, quando buscada, ela vai ajudar, ela vai orientar, né?
Então, assim, eu fiz esse preâmbulo para a gente começar a nossa conversa, né? Porque eu quero ouvi-los, né? E também o pessoal que está aí no chat. Eu sei que já tem algumas mensagenzinhas aqui que eu não consegui ler, mas para a gente bater um papinho. Paulo? Oi, Ivana, a questão da união, eu tenho uma ressalva muito, muito grande em relação à febre. Especificamente em relação a um ponto só, tá? Uhum. Porque a FEB, por muito tempo, teve em seu estatuto a obrigação, entre aspas, de estudar as obras de Rustem. Uhum. E obviamente, para quem leu, é totalmente contra as ideias de Kardec. Uhum. Né? Isso. E, assim, e as outras federativas não me surgiram contra a FEB, não. Entendeu? Então, poxa, fica no seu lugar, cara. Vamos trabalhar junto. Então, na verdade, Paulo, isso é verdade. Durante muito tempo houve essa cláusula no Estatuto da FEB, né? E isso caiu tem pouco tempo, até algum tempo atrás tinha ainda, porque no entendimento daqueles companheiros que estavam à frente da Federação Espírita Brasileira naquela época, no entendimento deles era isso que era o correto. Então, a gente sempre tem que lembrar o seguinte: as pessoas que fizeram aquilo, elas estavam muito bem intencionadas. Elas achavam que aquilo era o correto, elas tinham convicção de que aquilo era o correto. Só que nem todo mundo enxerga assim. A gente enxerga realmente incoerência na obra de Rustem. Então você fala, mas como? Como é que pode? A gente imagina, né? Como a gente falou, os espíritas não são perfeitos. Então nós temos sentimentos de posse, não é? Personalismo, o apego ao poder, ao mando. Isso acontece, gente, em todo lugar, em toda instituição. Nós temos isso, infelizmente. Então, durante muito tempo, foi muito difícil a federação admitir que aquilo não fazia sentido. Né? As pessoas não entendiam que aquilo não fazia sentido. Por quê? Porque isso já vem de tanto tempo, isso já vinha diante de mim, né? E ninguém tinha coragem para tentar mudar aquilo. Comprar a Por briga outro também, lado, né? É comprar a briga, porque gente, é comprar uma briga, né? E é claro que chegou um momento que alguém resolveu comprar essa briga. E tanto da parte do movimento espírita quanto da parte da própria diretoria da FEB, né? Então, por que as federativas não se insurgiram contra a FEB? Porque o papel da federativa não é esse. A gente argumenta, nós conversamos, nós argumentamos. Existe um Conselho Federativo Nacional que é composto, né, dos presidentes das federativas estaduais com a diretoria da FEB. E nessa reunião... Opa, probleminha na internet. Tá tudo bem? Agora sim, tá. voltou. Pique no som. Tá. Então, as federativas, elas não têm como interferir na gestão da FEB. A FEB tem uma gestão que é autônoma. Assim como a FEB não interfere na gestão das federativas. Então, as federativas, elas podem opinar, elas podem aconselhar, não é? Elas podem, às vezes, até brigar e falar, mas elas não têm ingerência sobre, né, a gestão da FEB. Então, é nesse sentido. E outra coisa, a gente precisa ter um posicionamento firme, mas sem perder a fraternidade, né? Porque, afinal de contas, somos todos irmãos. Mas você pode ter certeza que muitas coisas que, né, quem conhece a FEB mais de perto, muitas coisas que estão mudando, que vem mudando no decorrer dos tempos, é graças a essa diretoria que está lá hoje, que está atenta, que está compreendendo que é um momento, né, de mudar, e graças também ao movimento espírita que sinaliza para a FEB. É preciso rever isso aqui, né? Isso aqui não está de acordo. É só a gente ver esse caso tão polêmico que nós tivemos aí, do caso das obras de Chico Xavier, da adulteração das obras, né? O movimento espírita sinalizou para a Federação Espírita Brasileira, presta atenção nisso aí, né? Porque existiu uma insatisfação enorme por conta das alterações que tinham sido feitas. Aí a gente fala assim, nossa, mas então eles agiram de má fé? Não, eles achavam que era normal, que era correto, eles não achavam que era errado. Né? Substituir uma tradução por outra. Mas depois de muita insatisfação por parte de grupos espíritas, a federação hoje tem um grupo que está estudando, analisando essa questão, estão revendo tudo, voltando aos textos originais, não é? Então a gente percebe que existe também da FEB uma boa vontade, né, para achar esse caminho, para que todos
fiquem bem sintonizados, né, acerca dos temas. Sim. Temos aqui uma pergunta da Fernanda Linhares. Bem lembrado sobre a casa ser ou não filiada. Na sua visão, há tratamentos diferenciados para a casa espírita ser filiada ou não? Fernanda, isso vai muito da filosofia de trabalho da federativa. Tá? Eu posso te falar no caso da Federação Espírita de Goiás. Não existe diferença, né? Nós trabalhamos com as casas afiliadas ou associadas ou não. O que tem de diferente? E que a gente não vai dizer que é um tratamento diferenciado. É uma consequência, inclusive, da legislação. Nós somos associações, né? Do ponto de vista jurídico, nós somos uma associação, um grupo de pessoas que se associam em torno de um ideal, de uma proposta. Toda associação, ela tem um quadro associativo. Então, nós temos associados, são associados fundadores, são associados contribuintes, são associados efetivos. No caso das federações, né, no caso da Federação de Goiás, nós temos os associados federativos, que são os centros espíritas, né, que se associam à federação. O que um centro espírita associado efetivo ele tem de diferente do outro? Ele participa da gestão da federação. Então, por exemplo, se nós tivermos que algum dia alterar o estatuto da instituição, quem vai compor a Assembleia Geral para aprovar essa mudança são os representantes, os presidentes dos centros espíritas associados à federação. Quem elege a diretoria executiva e o conselho de administração da federativa também são os presidentes dos centros espíritas que são associados. Então, isso é o que a lei prevê. O centro espírita não é associado, ele não pode participar da eleição, ele não vai participar de Assembleia Geral, mas tudo que ele pedir para a federação, ele vai solicitar, ele vai ser atendido. Porque nós entendemos que a federativa ela precisa apoiar de forma geral, sem distinção. Mas em alguns aspectos, é claro que o centro associado ele vai ter, sim, algumas prerrogativas que o outro não tem. Perfeito. Temos aqui também a pergunta do Fabiano Nunes. O Conselho Federativo Nacional é submetido à FEB no organograma? Fabiano, ele é um órgão da FEB. Então, o Conselho Federativo Nacional, ele é dirigido pelo presidente da FEB, né? Então, o presidente da FEB também é o presidente do Conselho Federativo Nacional. Só que o Conselho Federativo Nacional, ele é uma participação da FEB com as 27 federativas. Representação dos 27 estados, né? 26 mais o Distrito Federal. E ali existe um fórum que é deliberativo em relação às ações do movimento espírita. O Conselho Federativo Nacional, ele não participa da gestão administrativa da FEB. Então, o Conselho, ele não vai participar, por exemplo, ter que prestar aprovar contas da Federação Espírita Brasileira, né? Avaliar se o estatuto está sendo cumprido. Não. Isso quem faz é o Conselho Superior. A FEB tem um órgão que é o Conselho Superior, que é composto, né, de pessoas que são indicadas dentre os seus associados efetivos e também representantes das federativas. É um conselho que é misto. Grande parte de associados efetivos e uma pequena parte de pessoas indicadas pelo movimento espírita. Esse conselho, ele aprova as contas da FEB, né? Ele observa se o estatuto está sendo cumprido, ele elege a diretoria da FEB. Agora, com relação às ações do movimento espírita, então, por exemplo, nós vamos realizar um Congresso Espírita Brasileiro. A FEB vai realizar o Congresso Espírita Brasileiro. Como é que nós vamos fazer esse congresso? Nós vamos fazer somente num local? Ou nós vamos fazer em vários locais simultaneamente, como já foi feito? Né? Quais federativas podem assumir, por exemplo, a organização do congresso lá na sua região? Então, isso é um trabalho que é definido em conjunto com o Conselho Federativo Nacional. Tá? Tudo que é relacionado à ação da FEB junto ao movimento espírita é decidido no Conselho Federativo Nacional. Então, ele é um órgão da Federação Espírita Brasileira. Aí ele continua. Se sim, né, se positivo, os conselhos espíritas estaduais teriam autonomia real, digo isso porque não adianta votar no CFN se a diretoria da FEB não é eleita pelas federativas. Fabiano, na verdade, eu particularmente entendo como você.
no meu modo de entendimento, quem tinha que eleger os dirigentes da FEB seriam os representantes das federativas, né? Pela lógica de funcionamento das federações, das confederações, né? Mas não é assim que funciona. Mas eu posso te dizer que, na verdade, isso não interfere, não tem interferido no trabalho do movimento espírita. Porque, como eu disse para você, as federativas estaduais, né, que se chama dos conselhos, né, são as federações, as uniões espíritas, elas têm autonomia, sim. Elas não são obrigadas a seguir nada que a FEB oriente ou que seja, né? Tanto que na reunião do Conselho Federativo Nacional, muitas vezes, são apresentados alguns temas e algumas federativas não aprovam. Só que vai pela maioria. Maioria aprovou? Então é algo que ficou decidido para o Brasil inteiro, mesmo que algumas não tenham aprovado. Ah, então eu não aprovei, eu sou obrigada a fazer? Não. Tá? Isso, vamos dar um exemplo aqui. Nós vamos divulgar agora um novo programa de estudos, o Evangelho Rede Viva. Então, apresenta-se a proposta do estudo do Evangelho Rede Viva e tal, né? Pessoal, analisa o material. Esse material ele é encaminhado antes, para que a federativa tenha tempo de conhecer o material, apresentar o material para suas casas espíritas no seu estado, discutir entre os espíritas do estado. O que nós achamos desse programa de estudos? Ele é praticável na casa espírita? Porque às vezes vem um programa lindo, né? E aí você fala assim, mas gente, num centro desse tamanhozinho, esse programa não é execuível. Perfeito, não tem problema. Ele vai ser utilizado no que tem uma estrutura melhor. Nesse aqui nós temos outra proposta, né? Esse aqui pode fazer diferente. Então, depois que é tudo analisado, a federativa manda a devolutiva para a FEB, dizendo, olha, aqui em Goiás, né, nós analisamos e achamos que o programa é excelente, tal, a gente sugere que isso aqui seja modificado, que se acrescente isso, mandamos de volta para a FEB. A FEB, então, junta todas as opiniões que foram enviadas, faz a revisão do documento, manda de novo. Pessoal, ó, fizemos aí a revisão, atendendo as sugestões de vocês e tal, e assim é que o material é aprovado. Ou seja, gente, é um processo, a gente brinca, né? É lento, porque depende de todo mundo olhar, depende de todo mundo participar, é participativo. Então, para aprovar um documento, normalmente a gente leva 2, 3 anos, porque esse documento vai, volta, e vai para o Conselho Federativo, chega lá, tem outra sugestão, aí, sabe? Então, é um processo. Mas, quando o documento ficar pronto, ele representa a visão das federativas, né, na sua grande maioria. Perfeito. E existe alguma coisa, Ivana, assim, que você acha, uma ou mais coisas que você considera serem, assim, barreiras difíceis e que estejam aí dificultando essa união do movimento espírita? O que hoje te preocupa mais, assim, para que isso ocorra de uma maneira mais sólida? Olha, Arthur, isso daria boas horas de conversa, sabe? Porque existem aquelas coisas mais simples que nós diríamos assim, a desinformação. Então, por exemplo, isso que eu falei, às vezes as casas espíritas, elas são muito autônomas. Elas vivem ali no seu mundinho, né? Elas estão envoltas ali com as suas atividades e elas não se interessam, elas não se preocupam em interagirem com as outras. E elas não sabem que elas estão perdendo. Porque no momento de interação, onde nós convidamos vários centros para participar, por exemplo, de um evento, um encontro de trabalhadores espíritas, ali é um momento de troca de experiências, de aprendizado, de confraternização, porque isso faz com que a gente se aproxime. Então, faz o estreitamento dos vínculos, né? Dos laços de amizade, de fraternidade. Esses encontros, eles têm muito esse propósito. É impressionante, assim, a alegria que, né, as pessoas têm quando saem de um encontro desse. Porque a gente se sente renovado, sabe? Fortalecido para prosseguir na tarefa. Porque a gente entende que as dificuldades que eu vivo, os outros também vivem, né? A gente compartilha das mesmas dificuldades. Eu que pude conhecer o movimento espírita praticamente em todos os estados do Brasil, eu digo, assim, que as dificuldades são muito parecidas. Embora o Brasil seja, né, continental, com tantas características diferentes nas regiões, as dificuldades do trabalho, elas são muito parecidas. Então, a gente sempre aprende muito uns com os outros. O desafio, né, que eu vejo é nós, como dirigentes, como trabalhadores espíritas, entendermos que é muito bom
Se uma vez por ano ou 2 vezes por ano, eu me disponho a deixar aquela atividade que eu faço toda semana lá no Centro Espírita, para que eu participe de um encontro com a federação. Porque, na verdade, quando a gente fala o encontro é com a federação, é um encontro com os centros espíritas, porque a federação ela é o quê? Ela é a união dos centros espíritas. Então, é muito bom. A gente fica triste, né, quando o companheiro é convidado e ele diz assim, não, eu não vou porque nesse dia aí eu faço a sopa. Gente, ele faz a sopa todo sábado. Um sábado no ano, ele não pode conseguir alguém que faça a sopa para ele. Sabe? Então, assim, é porque não há interesse. Isso nos deixa triste, por quê? Porque o Dr. Bezerra de Menezes fala, né? Que separados nós somos ponto de vista. Unidos, né? Nós somos fortes. Como fez de várias. Se a gente não se une, nós não nos fortalecemos. Mas esse é problema pequeno. Hoje, Arthur, o que eu percebo que tem gerado um certo desconforto, especialmente assim, eu particularmente vejo muito isso e vejo aqui em Goiás também, é a infiltração de ideologias materialistas no movimento espírita. Pessoas que trazem a sua ideologia política e querem a todo custo fazer com que elas se encaixem no pensamento espírita. Agora, a gente percebe que se o espiritismo veio para combater o materialismo, como é que eu posso querer justificar ideias materialistas que eu trago do mundo justamente com a doutrina dos espíritos? Então, para isso, vale tudo. Vale desconstruir os conceitos fundamentais do espiritismo, né? Vale desconstruir Kardec, vale desconstruir Chico Xavier, vale atacar Divaldo Franco, de uma forma muito agressiva, de uma forma pouco fraterna, de uma forma desrespeitosa. Isso é lamentável, porque são pessoas que se intitulam como espíritas, mas que pelas posturas, por aquilo que dizem, que pregam e que fazem, a gente percebe que eles não compreenderam a mensagem do espiritismo. Porque se dizer espírita é fácil, mas compreender a essência do espiritismo, não são muitos que compreendem. Realmente isso é tão grave que nós já dedicamos aqui uns 3 ou 4 polêmicas espíritas, né, Paulo, sobre essa temática. A gente realmente, a preocupação parece que é geral de quem acompanha, né? Quem efetivamente milita no movimento espírita vem reparando isso. E é algo muito realmente preocupante. Vamos ver aqui mais algumas perguntas. Paulo, quer fazer algum comentário? Não, eu só queria explicar a Ivana, que está dando retorno, que eu toquei no tema uns tempos, porque eu tenho uma pesquisa sobre o tema, publiquei um e-book, tá? Então, por isso que eu falei. Então, eu conheço a obra de uns tempos, e cito sinceramente. Legal. É uma questão bem antiga já essa, né? O Paulo, eu vi uma obra recentemente, que até me mandaram, que parece que você fez só no formato e-book mesmo, para ser distribuída, acerca do racismo na obra de Kardec, não é isso? Sim. Então, essa obra... Você sabe o que aconteceu lá no início? Diga. Eu mandei para a FEB perguntando se ela queria publicar. Não é a minha linha de trabalho, a resposta. Eu fiquei assim, sem chão, porque então... eu não tenho interesse nenhum financeiro, entende? Para mim, a gente escreve, distribui tudo de graça. Agora, se a gente está fazendo um trabalho de pesquisa, que defenderam o Kardec, no mais que tinha que fazer é analisar, está deficiente nisso aqui, nós podemos aumentar, tudo bem. Agora, simplesmente não é a minha linha. O Paulo, infelizmente, é o ponto de vista de não entrar em polêmica. Mas a gente está aqui, né? Pois é, mas se tivesse entrado em polêmica lá atrás, nós não está tendo o que nós estamos tendo hoje. Eu concordo particularmente com você. Né? Concordo plenamente. A questão do pensamento é assim. Quanto mais mexe, pior fica. Então, é melhor ignorar, fazer de conta que não existe, não dar holofote. Só que, na verdade, não é que a gente tem que dar holofote para ninguém. A gente precisa apresentar o que é o espiritismo. Né? O nosso dever é apresentar o que é o espiritismo. Então, eu concordo contigo. Eu acho que são assim, pesquisas muito importantes que precisam ser divulgadas. Uma companheira nossa aqui da Federação de Goiás recebeu essa sua obra e me mandou a cópia, um áudio, e ela estava empolgadíssima. Ela falou, Ivana, eu estou na página 80, não consigo parar de ler. É fantástico o estudo que ele faz, a pesquisa que ele faz e tal.
Falei, olha que bacana, né? Inclusive, nós já fizemos um programa aqui do Polêmica Espírita sobre esse tema, né? Eu trabalhei em cima dessa obra. Por isso que tem um vídeo também. Foi. Que legal. Bem, Vladimir Cabral aqui nos faz uma consideração que é a opinião de muitas pessoas. Eu entendo que toda sociedade organizada deva sim ter uma grande organização, mas no caso do movimento espírita brasileiro, não está engessado demais e com uma organização igrejeira? Vladimir, em alguns casos eu diria que sim. Nós observamos algumas instituições que criaram assim um verdadeiro ritual, né, nas suas práticas, que não se foge daquele ritual e às vezes rituais até muito semelhantes a outros segmentos religiosos que nós observamos. Isso é o quê? Isso é fruto das pessoas que estão à frente, que trazem ainda muito impregnados em si as práticas do catolicismo, né, ou do protestantismo, o que quer que seja, e tentam de alguma forma trazer aquilo, né, que para elas era uma prática durante várias encarnações, acabam trazendo muitas coisas para o movimento espírita. Mas se o movimento está assim, não é por conta da Federação Espírita Brasileira ou das federativas estaduais, não, porque a própria FEB ela tem um respeito imenso, né, pela autonomia das instituições, as federativas da mesma forma. Nós aqui em Goiás, nós às vezes visitamos as casas e as pessoas nos apresentam e nos mostram um trabalho, e nós observamos ali algumas práticas que são incoerentes. Assim, sabe que a gente não vai dizer que são contrárias, não confrontam com o espiritismo, mas são práticas não espíritas. E as pessoas nos apresentam assim com uma alegria, sabe? Falando dos resultados que eles estão conseguindo com aquela prática e tal. Então, a nossa postura é sempre o quê? De respeito. Sabe? Nós respeitamos. Agora, você acha que a gente deve fazer isso? Aí eu vou dizer não é espiritismo. Pode ser excelente, é uma terapia alternativa, né? É uma prática esotérica, é isso e aquilo, que pode ter resultados fantásticos. Mas isso não é doutrina espírita. Tá? Mas existe respeito. Então, o movimento está assim por conta de nós espíritas que somos imperfeitos, que somos falíveis. E a gente acaba trazendo, né, os nossos atavismos todos para a nossa prática espírita. Sem dúvida. Fernanda Linhares também faz uma outra pergunta. Quanto ao ESD, creio que seja também trabalho de unificação. No seu entendimento, o mesmo deveria ser repensado, tendo em vista o avanço da tecnologia? Não há aí excesso de apostila? Fernanda, olha, você falou do ESD e eu digo assim, gente, eu tenho uma gratidão imensa ao ESD. Porque em 1990, no início do ano, em 1990, eu cheguei na Federação Espírita de Goiás sem conhecer nada do espiritismo. Tinha lido uns 2 ou 3 romances, me encantado com aquela proposta. E nada é por acaso, né? Nós vimos um anúncio no jornal local aqui de Goiânia, falando do início de novas turmas do ESD na Federação Espírita de Goiás. E lá fui eu para conhecer. Então, eu conheci o espiritismo assim da melhor forma possível, que é participando de grupos de estudo. A metodologia do ESD, para mim, ela era encantadora naquele momento. Era uma metodologia fantástica e que eu ainda acho. Ele veio sendo modificado, né? Algumas coisas foram atualizadas, até por próprias devolutivas do movimento espírita. Quem se recorda anteriormente, o ESD em si, ele demorava 6 anos. Nós tínhamos, né, programa para 6 anos. Aí o pessoal fala assim, nossa, mas é uma faculdade. Não, gente, é só um encontro por semana de 1h30. Não é uma faculdade, né? É que são um encontro por semana, 1h30. E também, assim, por que a gente tem pressa? A gente tem pressa de quê? Nós não podemos parar de estudar, a gente tem que estar sempre estudando. Mas tudo bem, ouvindo isso, foi modificada a proposta, né? Então, o ESD passou a ter 3 anos, 2 anos, 3 anos. Aí surgiu o EAD, que é o estudo aprofundado. Então, assim, vão se tentando fazer metodologias de estudo para atender às solicitações e às demandas do movimento espírita. Hoje, o ESD poderia estar mais tecnológico? Com certeza. Por que será que isso não está acontecendo? Porque nós dependemos de voluntários para fazer o trabalho. Porque esse trabalho é feito por voluntários. Sim. Então, muitas vezes, tem-se o ideal, olha, nossa, nós podíamos fazer isso, podíamos criar um aplicativo, podíamos fazer aquilo, mas tem que ter alguém que execute. E quem é que vai executar? Então, nem sempre as instituições têm recurso para bancar isso, né? Para investir na tecnologia.
Muitas vezes o grupo de trabalhadores que realmente pegam ali na linha de frente é um grupo reduzido. Embora seja muito capacitado, mas para um projeto desse tamanho, teria que ter um grupo grande de pessoas trabalhando. Então, às vezes, as coisas vão mais lentamente por isso, porque nós não temos recursos nem humanos, nem recursos financeiros no movimento espírita para promover esse tipo de atualização, né, com a rapidez que nós gostaríamos. Agora, tem uma vantagem, né, Fernanda? As apostilas estão no site da Federação Espírita Brasileira à disposição para download gratuito. Então, se a pessoa quiser fazer o download, salva em PDF, joga lá no Kindle, quem tem um Kindle, que está lá, né, com a tecnologia na palma da mão. Eu, por exemplo, faço isso, acho ótimo. Realmente, o pessoal, né, tece algumas críticas às apostilas porque acham que se perde muito conteúdo, né? Então, volta e meia eu ouço essas mesmas reclamações de que fica uma coisa muito superficial às vezes, né? Mas, Arthur, desculpa te interromper, mas só porque, voltando no ESG, nisso que você está falando, né? Aí, gente, nós temos um outro fator importante que é o monitor do grupo de estudo. Porque o material é fantástico. Se você pegar aquela apostila do ESG, ela vai te trazer uma bibliografia complementar com muitas obras, além das obras de Kardec. Só que depende muito de como o monitor do grupo de estudos vai utilizar esse material. Então, o que a gente vê que empobrece? Muitas vezes é o monitor, o coordenador do estudo, fazer palestra. Ele estuda o assunto em casa, vai para a sala de estudo do ESG e faz palestra sobre o tema. E não é essa a metodologia proposta pelo ESG. Então, também depende-se muito, Arthur, da forma como você utiliza aquele material. Se você utiliza da forma como ele é indicado, ele não é superficial. De jeito nenhum. Porque ele faz você recorrer às obras. Bacana, bacana. O Dinaldo nos traz aqui uma questão importante que vem sendo debatida há algum tempo no movimento espírita, que é a renovação, né, que deva ocorrer na casa espírita. Se diz ali, os velhos não gostam de dar protagonismo aos jovens, por isso há atrasos tecnológicos no meio espírita. E aí toda a problemática, né, que o pessoal anda dizendo, da pouca renovação dos centros. O que você tem a dizer sobre isso? Que eu concordo 100% com o Dinaldo. Total. Porque o que acontece, né? Gente, são muitas questões, é difícil às vezes para a gente avaliar, porque cada um sabe de si o que vai no seu coração, né? Mas às vezes a gente observa da parte de muitos adultos, primeiro um sentimento de zelo muito grande com a instituição, né? Com o grupo, e acha que não tem ninguém capaz de assumir, a não ser ele. Eu já ouvi muito isso aqui, sabe? Sim. Nossa, eu vou ter que ir para o sacrifício mais uma vez na presidência, porque não tem ninguém que possa assumir. Aí você olha em volta, tem um monte de gente, mas a pessoa acha que, né, eles ainda não estão prontos, não são capazes e tal. Quando você fala, então, isso é um aspecto, né, o zelo. Outro, eu percebo também, é o apego às coisas, o apego à instituição, o apego ao cargo, ou àquela tarefa que ele desenvolve, né? Eu não me esqueço numa conversa, uma vez que nós tivemos com o presidente, né, num desses encontros de trabalhadores, o presidente de uma instituição espírita de uma cidade aqui de Goiás, ele disse assim, nossa, lá no meu centro é muito difícil, as pessoas não querem se comprometer, e sempre que tem eleição, eu que tenho que ir de novo para presidente, já tem mais de 20 anos que eu sou presidente desse centro, não consigo sair, porque ninguém assume, e falou, reclamou, beleza. Quando nós fomos para o intervalo, na hora do lanche, eu cheguei nele em particular e falei assim, eu vou dar dica para o senhor para resolver esse problema. Faz uma alteração no estatuto da casa, limitando a reeleição. Então, o presidente só pode ter uma, com possibilidade de mais uma, e depois tem que sair. Aí, as pessoas vão ser obrigadas a assumir. Gente, ele olhou para mim, assustado, e disse assim, não, minha filha, mas eu gosto, não é que eu não gosto, entendeu? Eu gosto. Então, assim, eu fico com pena, porque ele tem aquele apego, aquele amor, né? Muito possivelmente ele foi um dos fundadores da instituição. Então, ele tem aquele cuidado de achar que só ele sabe fazer. Agora, com relação ao jovem, é ainda pior, né? Porque é incrível que a gente não percebe que os jovens, eles estão assumindo o mundo aí, né? Como juízes aos 24 anos, como neurocirurgiões aos 25 anos,
mas a gente acha que eles não têm capacidade de assumir uma tribuna espírita, né? Não pode fazer a palestra porque não tem maturidade e tal. Então, o que a gente tem que avaliar não é a idade, é a maturidade do jovem. Né? E a maturidade e o comprometimento com o espiritismo. Porque, gente, infelizmente, o que nós estamos vendo hoje, muito comum na juventude espírita, e aí eu digo assim, desses poucos que estão conosco, porque realmente muitos não estão, né? Muitos deles estão completamente contaminados pelas doutrinas materialistas. E isso também nos preocupa muito, porque o espiritismo está de lado, não é? Mas, para você ter uma ideia, Paulo, né? Isso que nosso companheiro comentou. Nós fizemos o nosso congresso aqui de Goiás esse ano, depois de 2 anos aí no virtual, por conta da pandemia, fizemos esse ano no presencial. Muitos desafios, muitas dificuldades. E a nossa proposta foi a de integrar a juventude com os adultos. Porque até então nós estávamos todos no centro de convenções, jovens num espaço, os adultos em outro, mesmo local de eventos, mas em salas separadas. E aí nós falamos, por que separar? Por que nós não podemos fazer tudo junto? Vamos juntar a programação. Qual foi o resultado? Muitos adultos não foram, porque, eu não gosto de jovem barulhento, o jovem gosta só de brincar, porque tem atividades que são vivenciais, e eu não gosto. Muitos jovens não foram, porque disseram, não gosto, porque junto com adulto é chato, adulto só quer estudar, não tem momento de lazer. Não deu certo. Não deu certo. Então, para o próximo ano, a gente está pensando, vamos devagar agora. A gente vai fazer a programação para cada um, mas vamos fazer alguns momentos compartilhados. Juntos, exatamente. Isso, para que a gente perceba que é preciso a gente se juntar, porque senão o que vai ser do movimento espírita? Exatamente. Muito boa ideia. Então, estamos tendo aí uma espécie de choque de gerações. É inevitável, né? Para tudo tem isso, né? Não tem jeito. Tem. Em todo aspecto, né, Arthur? E também, gente, eu acho que é isso que a gente falou, além do zelo, daquele cuidado, também é muito apego, né? A gente tem que ter muito cuidado para não se apegar. Porque às vezes a gente se apega demais à instituição, ao cargo, sabe? E se por algum motivo a gente é obrigado a deixar, aquilo causa uma dor, um sofrimento para a pessoa, né? Porque a pessoa desenvolve aquele apego. Então a gente precisa sempre lembrar que nós somos trabalhadores do Cristo, mas independente de onde nós estivermos, né? Então, se eu não estou mais à frente, eu vou contribuir onde eu puder, não é? Se não deu certo aqui nessa instituição, eu vou procurar outra, eu vou fazer com outra. Então a gente não pode deixar de trabalhar, né? Sim. Inclusive, eu estive com a Ivana lá em Juiz de Fora, né? Ela que está agora nesse departamento da parte mais editorial da Federação Espírita do Estado de Goiás, né? E o que você me diria sobre os livros que vêm sendo lançados aí no mercado editorial espírita, se eles, com a sua avaliação, tem havido um pouco mais de critério na publicação, ou se a coisa, pelo contrário, está meio que fora de controle, muita coisa sendo lançada como espiritismo e, na verdade, não é espírita. Como é que você anda vendo aí, você que está mais realmente à frente disso nos últimos tempos? Na verdade, assim, nos últimos anos, e isso já tem alguns bons anos, nós temos observado que o meio empresarial descobriu o segmento espírita, né? Nós vemos isso nas obras do cinema, do teatro, que tem se explorado bastante a temática espírita. Para nós é excelente em muitos aspectos, porque você observa nesses grandes filmes que são feitos aí, como O Nosso Lar, agora vem O Nosso Lar 2, né, baseado em Mensageiros. Então, são obras com qualidade, né, produzida por grandes empresas da área, e que existe uma preocupação de se apresentar o mais fielmente possível ao Espiritismo. Como é que eles demonstram essa preocupação? Quando eles procuram a Federação Espírita Brasileira para ser, né, uma consultora, para dar orientações acerca daquela obra. Outros já não têm esse comprometimento, né? Tem só o objetivo da venda. E aí a gente observa isso com os livros também. Tem muito livro hoje que chega dizendo ser espírita e não é. E assim, com coisas absurdas, assim, completamente, né, contrárias até ao espiritismo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê,
Porque não é porque o livro se diz espírita ou porque foi psicografado. Tem gente que acha que, não, foi psicografado, então, né? Não. O espírito, ele tem a ideia que ele quer lá também, ele pode, né, falar o que ele quiser. Então, a gente tem que ter a importância de nós estudarmos, para conhecermos a obra básica do espiritismo, né, fundamental, para nós discernirmos o joio do trigo. Temos que ter muitos cuidados, né? Tem muita coisa sendo vendida e que, assim, pode ser muito bom para alguém, mas não é espiritismo. Eu vejo um problema muito sério em relação às próprias editoras, porque a maioria delas só quer publicar romance. Você manda um livro técnico ou doutrinário, não é a minha linha editorial. Aí, poxa, aí eu sinto assim, porque o meu trabalho é quase todo doutrinário. Tudo que eu publiquei bem foco doutrinário. Aí você vai numa livraria espírita aí, você vê cada obra lá, o meu você não vê. Eu fico, não é porque é meu, não, você entende? Pelo conteúdo que eu falo, pelo conteúdo. Claro. Tá? Mas você tem razão, Paulo. Mas, Paulo, veja só, isso é uma consequência do hábito do leitor. Por que as editoras, e aí, vamos pensar nas editoras comerciais, né? Porque, veja só, as editoras que têm comprometimento com a divulgação do espiritismo, elas não podem agir dessa forma. Porque é bem verdade que existem muitos romances maravilhosos, que são doutrinários, né? Claro. Mas a editora de uma, por exemplo, a editora de uma federativa, ela tem que oferecer obras de estudo. Obras que sejam realmente, façam diferença na vida da pessoa, né? Aí, quando você pega uma obra dessa, muitas vezes você avalia, você fala assim, não vende. Vende pouco. Mas é o dever, a gente tem que fazer, né? Mas a editora comercial, ela não pensa isso. Ela pensa assim, eu preciso vender. Para eu me manter, eu preciso vender, né? Então, aí começa essa questão da superficialidade. E, gente, até os romances. Olha, eu comecei no espiritismo lendo romance. Eu sempre gostei muito de ler, e gosto muito de ler. Então, romances belíssimos, sabe? Com muito conteúdo, como você pega lá os romances de Emmanuel, né? Que são lindos, são belíssimos e tal. Então, o problema não é o gênero. O problema é o que se faz dele. Aí você pega alguns romances que, sabe, você fala, gente, que pobreza, né? Que coisa, assim, não traz nada né, que contribua. É só entretenimento, sabe? Não, eu vou ler isso aqui para passar o tempo, é só entretenimento, né? E é uma pena, né, Paulo? Eu não tenho visão negativa de romance, na verdade, eu não tenho, porque o romance, por exemplo, para mim, ele não serve pelo nível de conhecimento que eu já tenho hoje. Mas ele é porta de entrada para muita gente. Então, a pessoa vai encantar com a doutrina em função de um romance que ela leu. Então, por isso que é até importância. Vai publicar romance, mas que seja um romance bom. Exato. Porque senão não adianta também, não. Né? Porque em vez de atrair, vai expulsar, né? Vamos dizer assim. É verdade, é isso mesmo. A nossa amiga aqui perguntou, né, se existe algum tipo de... A Fernanda perguntou, se existe algum tipo de comissão para avaliação das obras. Isso também é muito relativo, viu, Fernanda? No caso lá da Federação de Goiás, nós temos alguns voluntários que analisam os livros que chegam, fazem uma leitura. Aí, se algum dos livros não é aprovado, bom, o que a gente observa nesses livros, gente? Apenas a questão doutrinária. Tá? Se eles são coerentes com a doutrina. Não é se o livro é bom ou ruim, sabe? Não é se o livro é bem escrito ou mal escrito, não. Tem alguma coisa contraditória que confronta com a doutrina? Não, não tem. Então, esse livro pode ser que alguém queira. Acontece muito isso, a pessoa pede, eu queria o último livro do fulano. Você leu o livro, sabe? Mas aí ele gosta. Não tem nenhum problema doutrinário? Beleza, a gente vende. Agora, alguns livros chegam, gente, e trazem realmente... questões e conceitos que são contrários, são contraditórios. A gente não vende. Aí o pessoal vai dizer assim, mas então vocês estão fazendo um index? Não. Você pode comprar em qualquer outro lugar. Entra lá na Amazon, entra lá no Mercado Livre, que você acha. Mas aqui, como federativa, a gente não vende. Porque aqui a gente só quer realmente vender o que é de melhor. A gente não vai vender qualquer obra. E olha que é tão difícil, né? Assim, são tantas obras que às vezes acaba passando. Às vezes alguém lê um livro e às vezes chama atenção, observe esse livro. Acho que vocês não deviam vender lá na FEAGO, não. Aí a gente olha e tal, fala, verdade, isso aqui passou e a gente tira.
tá? Mas não é que a gente não estamos proibindo ninguém de ler, pode ler, mas vai comprar no lugar, não aqui. Eu particularmente acho que tem que ser avaliado sim, porque você está falando em nome da doutrina. Pois é. Se você não quer ser avaliado, cria uma editora e publica seu livro. Já tem um punhado de gente assim. Tá certo? Não, pois é, mas aí, Paulo, história. Isso que eu te falei é o critério da venda da livraria, tá? Quando as editoras lançam, manda para nós. Agora vamos pensar no nosso critério como editora. Aí o crivo é muito mais fechado, tá? Aí realmente a gente só, né, a gente pega obras que tenham, né, alguma coisa para contribuir, né? E isso, por exemplo, eu tenho algumas obras aí sendo analisadas e eu falo assim, olha, eu tenho que sujeitar isso. Porque vai publicar de qualquer... Porque só do Paulo... Não importa o nome, tem que ser analisado o conteúdo da obra. Tem, é isso mesmo. Igual você falou, tem coerência doutrinária? Tem, então vamos lá. Bom, aí no editora, é algo que venderia bem? Esse lado também tem que ser avaliado, porque ela tem que ter dinheiro para circular outras obras, senão não adianta nada. O livro ficou muito bom, mas não vai vender. Então, também para que vai publicar? Então, tem que ter um mínimo de avaliação comercial também, que tem que ter nessa história. Então, é um conjunto de fatores que levam a publicar ou não. Mas, Paulo, hoje nós temos uma vantagem. Muitas obras, você tem a opção de lançar a obra e faz uma tiragem pequena, né? Apenas alguma quantidade pequena de livro impresso e coloca disponível em e-book. Porque você divulga o conteúdo, né? Mas porque aí a visão ela não é comercial, aí a visão ela é muito mais doutrinária, né? O último meu saiu dessa forma. Foram publicados 200 exemplares impressos, Espiritismo e Aborto, e está no e-book lá no Amazon. Estão aguardando ver se publica mais, se aumenta os volumes. Né? E isso é importante porque hoje nós estamos num ponto tal, você não precisa ter livros em estoque, vamos dizer assim, a editora. Porque você pode pedir para imprimir um livro por vez, se quiser. Aí já chegou nesse ponto. Né? Então, isso seria um avanço. E até para as próprias editoras seria bom, porque você não precisa investir muito, porque um livro normal aí, com, sei lá, 1.000 exemplares, você vai gastar 20 mil reais, por exemplo, e de repente ela vai ter esse dinheiro, né? Paulo, só que tem um detalhe, né? Por exemplo, para nós que estamos aqui no Centro-Oeste, nós não temos as facilidades, por exemplo, das editoras que estão em São Paulo, né? Com as gráficas e tudo. Os nossos livros aqui nós imprimimos fora, porque em Goiás não tem nenhuma gráfica com qualidade que nos atenda. Então, essa impressão sob demanda, ela ainda não está tão acessível para todo mundo. Aqui, se a gente fosse fazer isso, ia ser inviável, porque o custo de impressão do livro seria... Ele sobe um pouquinho, né? Não, ele sobe muito. Muito. Para nós aqui, ele sobe muito. Talvez para quem está nos grandes centros, nem tanto. Para nós aqui, ele sobe bastante, sabe? A impressão sob demanda. O Arthur, olha só o Vladimir falando aí dos congressos, né? Então, ele pergunta, né? Esse é outro tema que a gente também, não que necessariamente concorde, mas ouve muito, né? Essa mesma crítica. E sobre os congressos, existem muitos espíritos que questionam a eficácia desse tipo de divulgação, como também virou o comércio de obras literárias, feiras, etc., fora os preços exorbitantes. E aí? O Vladimir, quem fala isso é porque não conhece, tá? Você me desculpa, mas é porque não sabe do que está falando. Por quê? Quem organiza congresso, quem vai aos congressos, gente, de forma geral, a avaliação das pessoas que participam é a melhor possível. Sim. Aquela sensação de você estar reunido com um grande grupo de pessoas que pensam como você, né? Em que você fica ali naquele ambiente de imersão, vivendo o estudo do espiritismo, né? Compartilhando o espaço da confraternização. Gente, aquilo é maravilhoso. É bom demais, não é? Eu adoro, acho muito legal. Mas e a questão do custo, do preço? Por que o congresso é caro? Porque fazer evento é caro, gente. Fazer evento é caro. Você pega um congresso aí de uma área profissional qualquer, vou nem dizer de medicina, que são, né? Mas vamos pegar um congresso da área do direito, da área da administração, a pessoa paga R$1.000, R$1.200, sabe? Para acompanhar. Aí, se num congresso espírita você cobra 200, 200 e pouco, o pessoal acha que aquilo é um absurdo. Os congressos, pelo menos eu posso falar aqui do caso da FEEGO, a gente não visa lucro com o congresso. O congresso ele tem que se pagar.
O congresso não é evento para juntar dinheiro para a instituição espírita, não, ele tem que se pagar. E para se pagar, as pessoas que vão participar têm que contribuir, é um rateio das despesas. Ah, mas então está elitizando. Não está elitizando. Por quê? Primeiro porque nós temos a transmissão pela internet, ao vivo. Se a pessoa não puder ir, não quiser, por qualquer motivo que seja, ela acompanha pela internet. Segundo, no nosso caso aqui em Goiás, tá? Eu não vou dizer de outros eventos. Nós montamos uma sala, um auditório para 400 pessoas, com a transmissão ao vivo do que está acontecendo no auditório principal, aberto ao público, no local do evento. Então, olha, eu gostaria muito de participar do congresso, mas esse ano eu não posso, estou apertada. Você está cobrando R$210, parcelou em 10 vezes, mas ainda assim, para mim, é apertado. Não tem problema. Você quer vir para cá? Senta aqui nessa sala, acompanha o congresso pelo telão. Nos intervalos, você vai lá na livraria, você pode ir lá pegar o autógrafo com o seu, né, autor preferido, você vai encontrar as pessoas que estão no congresso, tá? Você está participando do congresso, você só não está no ambiente principal, que é o Teatro Maior. Por que isso é necessário, gente? Por que a gente não faz evento de graça? O pessoal fala assim, porque o Chico Xavier falava que não podia cobrar por evento. Perfeito, então não vamos cobrar. Mas aí a pergunta é, quem vai pagar a conta? Porque não tem almoço de graça, não tem centro de convenções de graça, não tem palestrante que tira do seu bolso o valor da passagem aérea para vir. Então até porque tem que publicar livro de graça também. Tem que publicar livro de graça. Entendeu? Então, na verdade, os congressos, eles são maravilhosos, tá? O desafio de quem organiza o congresso é fazer com que ele se torne acessível para todo mundo, mesmo para quem não tenha condição de pagar. Sim. Como você bem disse, né? Não existe almoço grátis. Então, nesse que a gente se encontrou lá, né, em Juiz de Fora, era num hotel. O hotel vai cobrar um aluguel pelo espaço ali, não tem jeito. Claro, né? Claro. Todo custo, né, gente? Porque, veja só, a questão do palestrante. Tem gente que diz assim, mas então o palestrante cobra para dar palestra? Não. Mas imagina um palestrante que é convidado para vários eventos no decorrer do ano. Ele não teria condição de participar se não tivesse tirado o bolso dele? Ou então aí nós poderíamos dizer assim, então nós estamos elitizando os palestrantes, porque só vai palestrante rico, que tiver dinheiro, porque os pobres não vão ter condição de ir. Então, o evento que organiza, ele banca a passagem, ele dá hospedagem, ele dá alimentação, ele recepciona. É igual quando você recebe alguém na sua casa. Não é? Você oferece a sua casa, você arruma o quarto, você dá a refeição. É a mesma coisa. Então, imagina, gente, isso tudo é muito custo, é muito caro. O nosso congresso, o último nosso congresso aqui agora, por mais que a gente tenha tentado enxugar ao máximo, porque, gente, depois da pandemia, tudo disparou de preço, é uma coisa de louco. Nós tivemos um custo em torno de R$450 mil. É o custo do evento. Então, por aí a gente pensa. Nossa. Estive lá, né, justamente com o Zé Aparecido, é um que vai aos congressos para poder transmitir, então ele leva todo o equipamento, às vezes é longe, não dá para ir de carro, tem que ir de avião, para que haja, né, a transmissão, para justamente atingir as pessoas que não podem ir, né, não puderam ir, e isso tudo, né, pessoal, a gente vive no mundo material, infelizmente, e as coisas funcionam dessa maneira, né? Se funciona para todo o resto, vai funcionar também para o movimento espírita, né? Infelizmente, haverá pessoas que vão ficar de fora, né? O último que eu participei foi R$90. Eu não achei assim... Muito barato. Muito barato. Por quê? Veja só a filosofia do evento. Por que foi R$90? Porque era o valor necessário para cobrir os custos do evento. Não é? Então, você dimensiona, você fala, bom, quanto vai ser o meu custo aproximadamente? Tanto. Eu preciso de quantos inscritos pagando quanto? Para eu alcançar isso aqui. É assim que a gente faz. Então, eu preciso de 2.000 inscritos pagando R$200 para conseguir R$400 mil para pagar o evento. O que eu acho interessante, Ivana, que eu já tive a oportunidade de ser presidente de uma casa espírita no interior, bem interior de Minas. E o que a gente percebe é o seguinte, as pessoas que frequentam a casa,
não tem o menor conhecimento das despesas da casa, para não ir muito longe. O que você paga de água, de luz. Então, na época, quase que eu bancava tudo, porque não tinha ninguém para contribuir. Entendeu? Exatamente. As pessoas entram e saem sem se dar conta de que aquilo tem despesa e alguém tem que pagar. Quem vai pagar? Quem frequenta. Ou então nós vamos começar a cobrar batismo também, né? Porque eu não Pois é. E aí, senão... Paulo, é interessante também, porque você está na direção da casa, você se sacrifica, né? Sim. Às vezes você tira do seu bolso, sem poder e tal. E aqueles que não contribuem ainda te criticam, sabe? Fez. Ainda joga pedra. Então, gente, é isso. A árvore que produz fruto é apedrejada. Então, se estão tirando pedra, fica tranquilo. Sinal de que o trabalho está bom. Agora, tem uma coisa que você falou que eu estou curioso. Pelo menos eu notei uma certa diminuição de frequência nas casas espíritas após o retorno da pandemia. O que você está vendo isso aí? Total. Em todos os lugares, uma diminuição. Nós conversamos com amigos também de federativos de outros estados, né? Então, assim, é claro que não é generalizado. Nós temos, sim, algumas instituições que conseguiram manter e até aumentar seu público. Mas curioso, viu, Paulo Neto? Essas são normalmente aquelas que enfatizam mais o fenômeno. Que é onde tem tratamento, cura, sabe? Coisas assim, que aí é que leva mais as pessoas, né? As instituições que estão mais voltadas para o estudo e tal, essas tiveram reduzidos um pouco seus frequentadores. E aí a gente tem conversado muito a esse respeito, né? Mas por quê? O que aconteceu? E aí, gente, a gente pensa numa série de fatores, mas eu acho que o principal deles é o comodismo. Porque hoje, com a possibilidade de nós estarmos em casa, né? Não precisamos sair de casa, nós estamos acompanhando, estamos participando, ou seja, eu estou na postura daquele que recebe. Eu só quero receber, né? Então, eu estou ali em casa, eu estou participando do grupo de estudo, eu estou fazendo tal. Tá, mas quem vai receber a multidão de pessoas que estão chegando agora, depois da pandemia, porque conheceram o Espiritismo na internet, acompanhando lives como essa, e aí diz assim, nossa, eu quero ir conhecer um centro espírita. Aí chega lá, tem um tantinho assim de gente. Cadê o trabalhador espírita? Para acolher essas pessoas, para levar o consolo para aquele que está sofrendo. Porque, gente, a internet é maravilhosa, eu adoro participar e tal, mas nada substitui o presencial. Sim, com certeza. Né? A gente tem que ter o equilíbrio aí das duas coisas. Concordo plenamente. Bem, Paulo, suas considerações finais, ou algum comentário ou uma pergunta para a Ivana? Não, só agradecer a Ivana pela presença e abrir porta, né? Espera, né, Arthur? Mais uma outra e tal, né? Conhecimento tem bagagem, vamos que vamos. Vamos aproveitar. Colocamos também, caso queira, está à disposição também o programa para vocês. Já a pessoa quer um queima para trabalhar, é só, né, Arthur, só agendar o dia e vamos que vamos. Nós estamos aqui para isso, né? Para divulgar o movimento e... Né? Perfeito, obrigada. Agradeço, Tom. E a Ivana, né, a gente é realmente uma pessoa muito atuante no movimento espírita. Foi realmente uma alegria tê-la aqui conosco, né, trazendo aí toda a sua experiência, a sua vivência, porque uma coisa, por vezes, é a gente estar distanciado como espectador, outra é quando a gente realmente vivencia a situação, a gente se acerca de todos os detalhes que envolvem as mais diversas situações e acaba tendo uma visão muito mais ampla, né, Ivana? Com certeza. A experiência de você estar ali, né, na prática, no dia a dia, com o trabalho, é que faz com que você realmente compreenda como é que aquilo funciona, né? Você vive os desafios diários, as experiências que aquilo nos proporciona. Então, é muito enriquecedor. A gente, assim, aprende muito, né? Nós aprendemos muito. A oportunidade dessa convivência é maravilhosa. Então, nós queremos dizer, assim, da nossa alegria, viu? A gratidão pelo convite de estarmos juntos aqui. Nosso amigo Adriano Máximo até me mandou uma mensagenzinha ontem, falando, Ivana, que legal, vi que amanhã você está lá no Polêmica Espírita. Se eu não te ouvir, eu vou assistir depois, né? Que legal, que o Adriano gosta muito, né, do trabalho de vocês, fala muito bem. E a nossa gratidão, a Federação Espírita de Goiás está aqui à disposição, né? O que nós pudermos fazer para ajudar,
Contem sempre conosco. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Nós que agradecemos aí, né, por sua participação, pelo seu incentivo, né? Então, chegamos ao final de mais um Polêmica Espírita. Paulo, pode falar. Esqueci de falar, eu até anotei aqui que eu não posso esquecer. Hoje é o 52º programa, é 1 ano de programa. Hoje nós fechamos 1 ano. São 1 ano, são 52 semanas. Então, parabéns, Arthur, por ter se levado durante o ano. Todos nós, né? E a Ivana aí nos brindando aí justamente quando completamos 1 ano, né, do nosso primeiro programa, né? Então, realmente uma data para se comemorar e pretendemos aí ficar aí um bom tempo, né? Porque polêmica é que não falta, né, Ivana? É verdade. Sempre surgem aí, né? O que indica que o movimento espírita está vivo, né? Com seus problemas, como você muito bem disse, né? Porque somos espíritos ainda imperfeitos no mundo de provas e expiações, então é quase como que natural que os problemas surjam e estão aí para serem solucionados, né? Mesmo com a participação, com a colaboração de todos nós. Bem, então agradecemos mais uma vez a Ivana e a todos que aqui ativamente participaram, e outros também que preferiram apenas nos assistir. É uma alegria tê-los aqui e espero vocês na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário das 20 horas, em mais um Polêmica Espírita. Até lá, pessoal. Uma boa noite a todos, bom descanso. Até a próxima.